Bem-vindos a mais um episódio de Ações da Companhia. Comigo, como sempre, temos o grande, o único Diogo Gonçalves. Hoje com um aspecto muito à verão, apesar de estás nos escritórios, não é? Sim, não há outfit aqui, mano. Aliás, ainda há bocado estava aí um estagiário daqueles estágios de verão de calções. Impecável. É muito informal. É muito informal. Quando uma empresa tem essa liberdade, realmente, ainda mais no ramo financeiro, não é? Mostra que é um bocadinho mais juvenil, não é? Sem dúvida. E temos o nosso primeiro repetente. O Bernardo aceitou vir fazer mais uma vez e quem sabe vai mais vezes, e é espetacular ter de volta. Neste caso é bom sinal, repetente, neste caso é bom sinal. É verdade, é verdade. Sim, sem dúvida. Obrigado pelo convite, pai, é um prazer, sem dúvida. É muito bom. Eu gostei muito de ter feito o episódio contigo e o Diogo também, e a prova disso é que estamos aqui a repeti-lo. E estamos a cumprir serviços mínimos, não é? Mas a última vez que fizemos já foi no início do mês passado, agora já vamos a meio do mês, não podemos deixar descambar muito, mas a cumprir a nossa promessa. Neste mês que passou, algumas notícias ou alguns eventos relevantes que vocês se lembrem que gostavam de enaltecer? Tínhamos falado aqui um bocadinho antes de começarmos a gravar eventualmente falámos um bocadinho sobre a nova rede social da empresa Meta, não é? A Threads, que eu confesso que ainda não experimentei, nem sei se já dá para experimentar aqui na Europa. Não dá. Ainda não dá, não é? Infelizmente não dá. Acho que o que passou a dar hoje foi o chatbot, ou eles acho que não gostam de chamar chatbot, mas o Bard da Google, que aparentemente eles gostam de lhe chamar muito mais do que um chatbot, mas aparentemente acho que ficou disponível hoje ou antes ou ontem, e certamente que vai ser giro experimentar não só o chatbot em si, não é? Como todas as funcionalidades adjacentes que a Google tem estado a publicitar. E sem dúvida que vai ser o concorrente para o ChatGPT. Por isso também é um dos temas desta semana, ou seja, tudo aqui muito em torno dos desenvolvimentos das grandes tecnológicas. A Microsoft aparentemente também vai conseguir comprar a Activision, depois de um ano e tal em lutas de jiu-jitsu com os reguladores. E contra as expectativas que tinham vindo a ser criadas acima de tudo por parte do regulador britânico, aparentemente agora quase como que de um dia para o outro mostraram-se muito mais abertos a essa aquisição e parece que vai para a frente e a ação subiu 10 ou 15% num dia depois de serem as notícias de que tanto o regulador americano como o regulador britânico estão finalmente abertos à aquisição. Uau! Okay. Essa é uma situação que me toca particularmente e que demonstra que eu percebo muito pouco ou nada de M&A, de regulação e de questões desse género. Mas tu estavas a fazer o spread, não é? Eu estava a fazer spread. Entretanto, quando a compra foi bloqueada pelo UK, eu estava bastante convicto que aquilo não ia ser bloqueado. Portanto, quando a compra foi bloqueada, passado uns dias, eu acabei por vender. Felizmente, aquilo não caiu assim tanto. Eu até acho que até fiz 1 ou 2% na posição. Mas comprei a achar que ia ser, vendi quando aquilo não ia ser e afinal parece que a compra vai efetuar-se e eu acabei por não fazer o spread com tantas voltas e baldrocas. Mas é uma história que eu segui de perto e algumas arbitragens parecem interessantes, mas claramente é uma área que eu não domino de todo. Gostava de tentar estudar um bocado mais sobre isso. É muito específica. A mim, curiosamente, também me toca um bocado, não desse ponto de vista, mas já tinha ações da Activision há alguns anos, porque desde adolescente que gosto de jogar jogos e conheço alguns dos jogos da empresa e sabia que eram bons jogos, sabia que são bons produtos, já sabia que a empresa desenvolvia bons produtos
e já há alguns anos, acho que salvo erro, foi em 2018 ou em 2019 que houve um escândalo de cultura corporativa na Activision Blizzard. Salvo erro, também houve algumas acusações de assédio sexual por parte de alguns executivos. E a ação caiu bastante na altura, 20, 30%, salvo erro, e pareceu uma boa oportunidade na altura para entrar numa empresa que eu sabia que desenvolvia bons produtos, apesar de hoje em dia já não acompanhar de todo o mercado de jogos de perto. Eu sabia que era uma empresa que fazia bons jogos, que tem uma boa marca, e que para além disso tinha e continua a ter financials basicamente imaculados, sem dívida, a gerar cash flow extraordinários. E por isso na altura entrei já pá, há 4 ou 5 anos talvez. E confesso que quando saiu a notícia da intenção da Microsoft de comprar a Activision, obviamente que por um lado é bom, porque significa que o preço da ação sobe e que é um bom investimento, mas por outro também me deixou um bocadinho triste porque sabia que daí por 1 ano ou 2 ia ter que sair da posição e era uma empresa que eu pretendia, era uma ação que eu pretendia ter durante mais anos, não é? Mas ainda a tenho e o meu objetivo no fundo é vendê-la à Microsoft diretamente. E é engraçado porque eu não, na minha percepção, e ainda bem que a compra se calhar vai ser efetuada, eu não vejo nenhum motivo válido no meu país para esta compra ser bloqueada, meu. Porque é uma indústria que, e por isso é que também eu tentei jogar com a arbitragem, mas claramente há aqui questões políticas sempre mais importantes, que é a indústria dos jogos. Na verdade, é uma indústria totalmente, não é totalmente, mas é muito pouco consolidada ainda. Eu não consigo perceber como é que há tendências monopolistas, não é, em produtores Sim, de jogos, quando nós temos centenas ou milhares, eu diria até milhares, mas já temos pelo menos dezenas de grandes estúdios ou empresas cotadas, não é, de jogos. sem Eu dúvida. não consigo perceber o bloqueio da compra. E isto, por acaso, até me toca particularmente porque tem havido alguma consolidação, principalmente alguns players mais pequenos, mas também há outros que até com alguma dimensão, como a Zynga, do ano passado, também foi adquirida. E eu particularmente tenho duas empresas no meu portfólio neste momento que também são empresas que produzem jogos, mas bastante mais pequenas. Ok. Acho que nunca iria haver algum problema se elas fossem adquiridas. Mas tem efetivamente havido uma grande consolidação na indústria. Pá, Mas e, e, e gostava-me ver isto a ser bloqueado da Activision, sim, mas claramente demonstra que eu percebo pouco de arbitragem e de regulação. mas é o que tu dizes. Eu acho que é um setor onde, obviamente, não existe propriamente poder monopolista ou qualquer questão de concorrência, porque lá está, existem todos os dias aparecem jogos novos, empresas novas, etc. É um setor altamente quente, onde a maioria dos jogos hoje em dia até são gratuitos, mas eu acho que este caso é um caso que prova que quanto maiores são os negócios, mais política se torna a decisão regulatória. E eu acho que este foi paradigmático disso, e claramente existe um lobby cada vez maior contra as grandes tecnológicas. Mas o que é facto é que no final do dia, e apesar de até há poucas semanas atrás parecer que o negócio não ia acontecer, o que é facto é que no final do dia tudo, quer dizer, É, virou a opinião muito rapidamente por parte dos reguladores. Eu acho que nunca saberemos porquê, mas o que é facto é que agora dá a ideia que o negócio se vai efetivamente realizar. Não, é que depois os reguladores também têm que responder ao que é chamado a rule of law. Não é? Pois, Portanto, a autoridade da concorrência nos Estados Unidos perdeu um caso no tribunal e, portanto, ia ter muita dificuldade em bloquear. Eles vão recorrer, mas mesmo parece que esse recorrer não vai ser autorizado, portanto, eles não vão ter hipótese. Portanto, mesmo que haja uma força política muito grande a tentar bloquear o sim, negócio só para parecer que são tough on tech, não é? Que estão a exatamente. ser duros na sim, tech, sim, depois tens mas toda a aqui a parte questão dos... é no UK, não é? Porque eles próprios já tinham dito que mesmo que a FTC bloqueasse, que eles fechavam o negócio à mesma e depois resolviam em tribunal. E depois também é essa questão, não é? Há uns que são opcionais, entre aspas, outros que são obrigatórios. Epá, realmente não é uma. Porque é que no UK
eles recusarem seria bloquear totalmente, e nos Estados Unidos eles podiam fechar o negócio à mesma e ir para o tribunal. Isto são tudo nuances que eu domino muito pouco. Sim, sim. E lá está. E se não dominas completamente, depois estás ao sabor das notícias, e se há alguma notícia que te apanha em contrapé, tendes a ter uma mão mais fraca, não é? Porque não estavas à espera que acontecesse e vai contra o que tu idealizavas. E prova claramente que epá, se é uma área que sentes um bocadinho fora de pé, é as notícias que vão fazer venderes, apesar de poderem não ter grande impacto. Eu acho que há muitas situações de arbitragem interessantes agora. Agora, lá está, é para quem percebe disso. Eu faço aqui já agora o rap da Uma, que eu sigo também há bastante tempo, que até cheguei a comprar, mas depois vendi, porque lá está, também não tenho capacidade, decidi que não tenho mesmo capacidade para fazer arbitragens, pelo menos para já. Ainda Que é assim, da ainda está fora do teu círculo de competência. Exato. Que é a iRobot, e a compra através da Amazon da iRobot, Okay. que ainda hoje está um desconto de 30%, portanto, a fechar aquilo, acho que, ou seja, está a 30% abaixo, portanto, fazes perto de 40% se a compra for efetuada, portanto, está um grande desconto. Já teve a mais, já teve a menos, mas o desconto é muito considerável. E também não consigo perceber como é que a iRobot poderá, ou pelo menos de um ponto de vista concorrencial, o que é que haveria de ser bloqueada, não é? Como é que um colosso como a Amazon não pode comprar uma empresa que faz aspiradores? Não tem nada a ver com o negócio dela. Mas pronto. E daí eu sentir que aquela compra não faz sentido nenhuma ser bloqueada, mas também não percebo. E para a frente o desconto é bastante grande. Portanto, A grande questão tem sido, no facto, nos jogos, claramente que ao nível da produção dos jogos não há grande concorrência, mas não há grande concentração, mas há grande concentração ao nível da distribuição dos jogos, não é? A maior parte do mobile é feita a partir de duas stores, não é? Da App Store e da Play Store, e depois das consolas, a Microsoft já era um player muito dominante, e, portanto, e os reguladores tentaram ir por esse caminho, e daí ter criado alguma dúvida no mercado se aquilo ia fechar ou não, porque tem um fundo de verdade, podemos ou não concordar com ele, mas o facto de tu controlares a distribuição dá-te alguma vantagem sobre o resto do resto do mercado, não é? Portanto, ele acaba por ser um bocadinho menos concorrencial. No caso da iRobot, a grande questão é o acesso da Amazon aos dados que a iRobot tem, porque a iRobot é um aspirador automático em casa, portanto, tem os dados do tamanho da tua casa, e pronto, e o que me pareceu era que o regulador queria limitar o acesso da Amazon a estes dados, porque uma coisa é tu saberes as compras, outra coisa que uma família faz, outra coisa é saberes as compras e o tamanho da casa, e quantas vezes é que limpa a casa, e pá, estas coisas. Pronto, acaba por ser, cada vez mais esta empresa tem mais informação sobre as famílias. sim. Mas lá está, a decisão acaba por ser mais uma vez política, né? Não tem nada a ver com Sim. legislação ou questões legais, e por isso é um bocado. Mas, e no caso da iRobot, não tens outro problema, que é pá, o negócio em si. Na Activision, eu gostava do negócio, né? Portanto, mesmo que a compra não fosse feita, aquilo até seria algo que eu se calhar me sentia confortável. Né? No caso da iRobot já não é tanto assim. Mas sim, também há essa questão a ter em conta, que é se o negócio não for feito, o quão confortável tu estás em manter em manter a ação, claro. Porque a Activision, como o Bernardo estava a dizer, é uma empresa sólida por si, não é? Gera cash flows, é praticamente net debt, enquanto a iRobot ainda está a perder rios de dinheiro, não é? Portanto, dava-lhe jeito que para todos, mesmo para os acionistas da iRobot, dava-lhe jeito de fundirem-se com um grande como a Amazon. Eu, no meu caso, até preferia que o negócio não se desse para poder manter a ação. E voltando um bocadinho atrás, quando estávamos a falar há pouco do Threads, também é interessante notar a razão pela qual ainda não está disponível na União Europeia. Acontece que a União Europeia está a dificultar imenso a passagem de informação entre aplicações, entre apps, e o Threads, ao sair do Instagram, eles não têm visibilidade regulatória se podem partilhar os dados que têm agora os utilizadores do Threads com o próprio Instagram. Portanto,
este quase absurdo, não é? Uma app que sai dentro de outra, não poder comunicar com a app original, cria esta incerteza adicional, mas lá está, não sabemos muito bem se o Facebook ou a Meta está a tentar usar isto para provar um ponto ou se realmente isto era uma dificuldade grande. E é engraçado que, apesar de ser uma barreira regulatória, de um ponto de vista do consumidor, seria algo bastante conveniente, não é? Mais uma vez, dá-me ideia, uma questão política do que propriamente uma questão... Porque, na prática, poderes passar todos os teus seguidores, todos os teus contactos do Instagram para o Threads, e o Threads, de alguma forma, já se basear naquilo que são as tuas preferências e as tuas visualizações e etc. do Instagram, para fornecer uma melhor experiência dentro do Threads. Eu acho que, do ponto de vista do consumidor, se não for de um ponto de vista ideológico, eu acho que é bastante conveniente. Agora, obviamente que pensar que uma app que está a nascer do nada já tem toda a informação sobre ti, e já está a utilizar e já está a trabalhar, de um ponto de vista ideológico, pode não ser agradável, mas de um ponto de vista de consumidor ou de consumo dessa aplicação, eu acho que é bastante conveniente. E de um ponto de vista concorrencial, o que é que achas? Cria aqui uma vantagem gigante a qualquer outra app que fosse começar. Sem dúvida, mas não me parece que seja injusto. É o que é. E há outras sinergias até, não é? Que nos Estados Unidos havia muita gente que estava no Twitter e que agora criou conta no Threads, mas que se calhar não estava no Instagram, e é obrigatório criar conta no Instagram para estar no Threads. Portanto, para manter, não é, Sim. a forma de que gostam, O ecossistema. Agora também são obrigados a ter Instagram, portanto é ali um círculo, um círculozito. Acho que sim. Pá, eu estou extremamente otimista. Eu estou fora do barco, mas estou extremamente otimista. Acho que a Threads tem tudo para vingar. Estás fora do barco no sentido de não és acionista da Meta. Sim. Mas já foste. Também já fui. Mas também não acho que possa fazer assim tanta diferença. Quer dizer, pode vir efetivamente a vir a fazer diferença. Mas para atingir uma escala, apesar de já ter 100 milhões de utilizadores, para atingir uma escala como a que o Instagram tem, ou o Facebook, pá, é algo ainda a bastante longo prazo. Eu acho que o Threads e o Twitter acaba por ser um bocado, custa um bocado dizer, mas eu acho que são redes sociais um bocado nicho, não é? Eu acho que é um público específico para determinado tipo de interações, etc., que eu acho que o Facebook ainda não tem, mas acima de tudo eu acho que é um lançamento altamente oportuno, dada a situação muito controversa em que o Twitter está depois de ter sido adquirido pelo Elon Musk, não é? Porque, pelo que eu tenho visto, confesso que não tenho acompanhado de perto, mas desde a aquisição, eu acho que era difícil a aquisição e as mudanças que o Elon Musk está a tentar implementar terem corrido pior, acho eu. Foi a maior destruição de valor, se calhar, em termos absolutos. Sim. Eu sei que ele virar um zero, então não sei mesmo. Queimar dinheiro, torrar ali dinheiro até dizer chega. Mas eu efetivamente tenho sentido, eu uso bastante o Twitter e tenho sentido bastante pior. Sim. E muita gente, pelo menos os meus seguidores, a dizerem que a criarem conta na Threads e a publicitarem no Twitter, a dizer que estão na outra rede social. We are in the other. Só estão the other side, I went to the other side. A piada é a possibilidade de tu teres, pá, acho eu que foi quase em tom de piada, a possibilidade de tu no Threads publicares um tweet, né, para o Twitter. Portanto, há uma ligação, podes fazer um tweet através do Threads. Acho que é um bocado uma brincadeira irónica, não sei até que ponto é que aquilo tem alguma vantagem ou não, ou se é só um gozo ali da aplicação. Mas é possível. Quer dizer, pode fazer algum sentido, não é? Para atrair os teus clientes, os teus seguidores todos. Já estás na plataforma, mas continuas a publicar na outra para atrair. E a brincar. E já agora, só para dar aqui uma perspectiva de um ponto de vista de investimento do setor das redes sociais, é um setor do qual eu não gosto, não de um ponto de vista financeiro, porque eles fartam-se de fazer dinheiro, principalmente as redes sociais que já adquiriram as tais redes da network effects, como a Facebook, como o Twitter, apesar do Twitter atualmente não fazer assim tanto dinheiro. Mas o que é facto é que eu acho que as redes sociais são um bocadinho como que o tabaco da nossa geração.
é uma coisa que hoje em dia toda a gente utiliza e toda a gente, do qual toda a gente abusa, sem noção de qual é que será o impacto de longo prazo, seja na sociedade, seja na nossa saúde, mas principalmente na nossa saúde. Um bocadinho aquilo que o tabaco era para os nossos pais, ou para a geração dos nossos pais, eu acho que as redes sociais estão a ser para nós, não é? E acho que a médio e longo prazo, e não só a médio e longo prazo, acho que cada vez mais há consciência de que demasiadas redes sociais é nocivo para a saúde mental ou para a saúde emocional ou o que seja, e acho que a médio e longo prazo vai haver um consumo bastante mais moderado das redes sociais, com o impacto que isso pode ter para o negócio delas, não é? Por isso, ou seja, não é um negócio que eu veja com bons olhos a longo prazo, aqui por 10 anos. Não é? Mas se fizer essa comparação e se fizer uma comparação financeira, não é? As empresas de tabaco foram das empresas mais lucrativas dos últimos 30 ou 40 anos. Sim, certo, certo. Mas de qualquer forma, depende das avaliações a compraste, não é? Não sei não sei quais é que eram as avaliações das empresas de tabaco há 30 anos atrás. A verdade é que, se olhares para a avaliação das empresas de tabaco, tem sido Sim, historicamente barata. Elas sim. são empresas que estão sempre baratas, mas que têm tido retornos. Sim, O retorno sobre comprei sobre o retorno. capital é quase 30% ao ano, não é? Pois. Ao longo das últimas décadas. Mas de um ponto de vista acionista, da ação, os últimos anos não têm sido assim tão bons, acho eu, ou tem? Últimos não. Tem. Últimos têm sido razoáveis. Depende das empresas. Temos Pois, que ver que eles também pagam um alto dividendo, não é? pois, Não, pois. porque a empresa também não tem. Não são empresas em crescimento, não é? São Sim, empresas. sim. Principalmente agora com as taxas de juros tão altas, eu diria que os últimos 2 anos, talvez. A Altria tem um dividend yield de 8 ou 9%, não é? Portanto, Pois, se olhares para o gráfico a 5 anos, se calhar, se aquilo tiver igual a 5 anos, que tens tido um retorno de 8, 9%. Sim. pois. E a Altria deu alguns tiros nos pés, não é? Com aquela compra da Joule e Sim. afins. Mas a Mas, Philip Morris, por exemplo, tem tido uma estratégia que tem feito mais sentido e tem criado algum valor ao longo do tempo. O interessante deste setor é como é tão regulado, é muito difícil haver nova concorrência. Tu não consegues criar uma marca nova de tabaco e ir competir, porque para já nem sequer podes fazer publicidade. E uma coisa parecida pois. está a acontecer para as redes sociais. A componente regulatória está a ser de tal forma exigente, tanto ao nível da partilha de dados, do uso de dados, da moderação de conteúdo e afins, que começa a tornar o mercado muito Sim. Criar uma captivo. rede social agora tem custos. Tem custos brutais, não é? Tem custos estruturais É, muito grandes. é. Agora é muito mais difícil criar um Instagram de raiz, não é? Que foi quando o Facebook o comprou por 1 bi, aquilo tinha 25 pessoas e já tinha 100 milhões de Mas, utilizadores. Tá bem? mas não obstante, uma das concorrentes de que surgiu contra o Twitter, digamos assim, porque eu acho que desde que o Elon Musk comprou o Twitter, que vários players identificaram esse momento como uma oportunidade de fazer concorrência ao Twitter. E acho que têm aparecido várias redes sociais parecidas com o Twitter ao longo dos últimos meses. E uma delas, que, salvo erro, se tornou bastante popular durante o último trimestre de 2022, salvo erro, mas que entretanto já perdeu alguma popularidade. Acho que só tinha um empregado. Eu já não me lembro do nome, qual é que era o nome Vai daí. toda a vida, vai toda a vida. Houve uma de música, de áudio, não é? Que depois deu origem aos Spaces do Twitter, que eu também já não me lembro do nome. A última que teve assim mais na berra, acho eu, que é a Be Real, não sei se é essa que está a funcionar. Não tenho a certeza. A Be Real chegou a ter assim algum sucesso, Mas, quer dizer, mas em que acima de tudo, aqui a questão uma pessoa lançou uma rede social que teoricamente pretendia concorrer com o Twitter e com funcionalidades muito parecidas. E eu acho que isto é uma das também tendências tecnológicas que se tem vindo cada vez mais a acelerar, que é a facilidade com que hoje em dia se consegue lançar produtos deste género. Ainda que o as Jim, barreiras, ou seja, as barreiras hoje em dia estão mais do lado regulatório do que do lado tecnológico. Isso é o Jim engraçado. O'Shaughnessy no outro dia disse, o mais velho, não o mais novo, que ainda está para chegar o dia, mas que já não há de faltar muitos anos, em que será a primeira empresa bilionária com um único funcionário.
Pois, Porque cada vez mais as empresas de IT, não é? A escala, consegue escalar muito mais com menos gente, não é? sim, Então, sim, isso sim, sim. no futuro vais ter empresas que geram, faturam bilhões, pá, que são unipessoais, não é? Pois, pois. Tu podes, é tipo um Substack, estou a Sim, sim, inventar, sim. não é? Pá, que é um gajo que escreve e tem 200 milhões de utilizadores a pagar, ou qualquer coisa assim de género. Pá, isto Certo. com as infraestruturas que se está a criar, qualquer dia cada vez vai ser mais possível. Assim. Começa a ser muito fácil escalar. E passamos então aos nossos temas, depois desta introdução. Olha, sim, deixa-me só acabar, frisar aqui Força. um ponto. Eu sigo um gajo no Twitter para falar nisto. Muitas vezes é interessante estas coisas, que é focar-se nisto de mercado. Que basicamente o gajo só segue uma empresa, que é a Opandora, que é uma empresa de compra e venda E de casas nos Estados Unidos. Né? ele conseguia prever exatamente as vendas, não é? Há imensos analistas, pá, e os analistas que seguem a empresa lançam uns valores completamente ao lado. E ele consegue, com um grau de incerteza pá, aí de 3%, não é mais do que 5%. Saber quantas compras é que a empresa fez, quantas vendas é que fez, qual é que foi a margem bruta, só não pode ir acima da margem bruta. Mas consegue saber a margem bruta da empresa a um pormenor ínfimo, com uma variação de menos de 5%, pá, um mês antes delas apresentar resultados. E o gajo é médico até. E o gajo começou a fazer um software simples que fazia o tracking destes dados todos, porque os analistas mandavam tiros completamente ao lado, era completamente desligado da realidade. E o gajo disse assim: pá, isto não faz sentido nenhum. Então fez esse software, foi falar com o buy side, né, com os fundos, e disse assim: olha, vocês seguem estes gajos, só vos dão resultados errados. Eu tenho aqui um software que vos dá exatamente as compras e vendas quase em tempo real e as margens. Eu vendo-vos isto por 20 euros por mês. E começou a mandar mails aos fundos todos. Pá, e de repente ele disse que no último ano, em 2022, fez mais dinheiro com aquele software, sozinho, do que nos últimos 10 anos como médico. E ele é médico já agora. É. Sim. Uau. Pá, E, fez uma coisa que segue única e exclusivamente uma única empresa num setor. É pois, mesmo isso pois, buscar o teu muito nicho interessante. no Sim, mercado. exatamente. E É. debruçaste totalmente sobre isso e, acima de tudo, focar em qualidade em vez de quantidade, digamos assim. Não vale a pena estar a analisar não sei quantas mil empresas e as análises não são de qualidade, não é? É isso mesmo, vale muito mais a pena saber uma empresa a fundo e conseguir precisar o que ela vai fazer a fundo do que Sim, sim, sim. centenas sem grande noção do que está a fazer. Sim, sim. Realmente isso é a prova disso. Passamos então para os nossos tópicos. Bernardo, o que é que nos trazes hoje? Eu, honestamente, trago algo que eu acho que, de forma bastante aberta e vaga, acho eu, a falar um bocadinho sobre imobiliário, que é um setor sobre o qual eu me tenho debruçado um bocadinho mais nas horas vagas, nos últimos meses, mas honestamente não trago nada em concreto, nenhuma análise em concreto, e era mais para lançar o tema e ouvir-vos a vocês, do que propriamente estar aqui a apresentar algo específico. Mas eu acho que tem sido notável, acima de tudo, a resistência que os preços do imobiliário português têm tido ao longo do último ano, em que as taxas de juros têm subido bastante, em que vários países já têm registrado correções nos preços do imobiliário, mas nós, que pré-subida das taxas de juros, éramos um candidato forte a haver correções no mercado imobiliário, porque tínhamos índices de preços de imobiliário bastante desfasados face àquilo, bastante mais altos do que aquilo que eram os rendimentos da população, que aquilo que eram os preços históricos, etc. Mas o que é facto é que, passado um ano de subida das taxas de juros muito agressivas e depois de já alguns países estarem a registrar correções nos preços do imobiliário, nós continuamos a resistir e é notável. Por um lado é bom para a economia, sem dúvida, para quem está cá e para quem quer comprar casa, obviamente que não é bom, mas eu acho que acima de tudo é importante perceber o porquê e se é uma tendência que se vai manter. Eu para já parece-me que se o mercado tem estado suportado até aqui, pelo menos é um sinal de que as subidas não são assim tão insustentáveis quanto alguns players achavam, não é? Mas, não obstante,
eu acho que é cada vez mais evidente que o suporte dos preços está baseado nas compras de estrangeiros. E é engraçado que eu acho que diria que a primeira onda de estrangeiros a entrar no país foram os franceses. Eu acho que pouco depois da nossa crise soberana. Passado algum tempo, eu dá-me ideia que tivemos a onda dos brasileiros e agora dá-me ideia que estamos a ter a onda aí dos chineses, os brasileiros e chineses, um bocado depois dos franceses, dá-me ideia, e obviamente estou a falar das coisas assim muito estereotipadamente e que na realidade não é assim tão. Não são só franceses, não só brasileiros e chineses que estiveram a comprar casas em Portugal, mas eu acho que dá para perceber que a dados momentos determinadas nacionalidades lideram, digamos assim, a tendência de compra por parte dos estrangeiros. E agora estamos a ter os americanos. E é engraçado tentar perceber se vamos continuar a ter ondas de estrangeiros a comprar imobiliário aqui no país ou não. Até quando é que esta moda do imobiliário português e do país Portugal, digamos assim, vai durar? Porque é facto é que já dura há vários anos. Eu acho que nós temos todas as potencialidades para que Portugal se consolide, eu acho que já está bastante consolidado enquanto destino, seja de férias, eu não diria tanto de investimento, mas de férias ou de local de reforma ou de local onde se pode ter, onde um estrangeiro pode ter uma casa ótima e barata, onde vai passar umas férias de vez em quando. Mas não obstante a solidez desta tendência e de eu achar que Portugal tem todo o potencial para continuar a ser um bom destino para os estrangeiros, eu acho que é cada vez mais inegável que são os estrangeiros que estão a suportar os preços. E eu acho que alguns analistas em tempos, nos últimos meses, mostraram alguns números que mostram que os estrangeiros representam apenas 5 ou 10% do mercado, ou um bocadinho mais do que isso nas metrópoles, em termos de valor, em termos de transações ainda menos, mas eu acho que é importante perceber que, apesar dos estrangeiros não representarem uma fatia muito grande do mercado, o que é facto é que são eles que trazem o novo capital, são eles que marcam os preços altos que a partir daí acabam por gerar uma cascata de transações que acabam por suportar o mercado como um todo, digamos assim, porque um português que venda uma casa sobrevalorizada a um estrangeiro vai pegar nesse dinheiro e vai ter que comprar outra casa para ir habitar, não é? E de um modo geral estará mais disponível a comprar outra casa sobrevalorizada, tendo em conta que vendeu a sua casa sobrevalorizada a um estrangeiro, não é? E depois desse, o próximo também, tendo em conta que vendeu uma casa com padrões de preço de alguma forma indexados aos preços que os estrangeiros pagam, porque isso é estatístico, é factual que os estrangeiros pagam preços muito mais altos que os portugueses, não é? O Warren conta uma história sobre isso, não é? Sobre as 10 pessoas que estão a comprar casa no. Quem? O Warren tem uma história, por acaso ele fala de imobiliário, mas podia falar de outra coisa, que são, há 10, há um bairro que tem 10 apartamentos e há 10 pessoas que vivem nesse bairro. Não é? E todos os anos eles trocam de casa, vendem a deles e compram a casa do lado, não é? Pois. Por mais 10% do ano passado. E que no fundo todos eles têm a mesma coisa, mas todos eles sentem-se 10% mais ricos, não é? Pois. Porque vendem a deles Sim, sim. ou Sim, início era a 100, vendem a 110, compram a outra a 110, portanto, todos eles vão se sentindo mais ricos. O problema é quando um ou dois saem de lá e afinal já não, as 10 casas já só servem 8 pessoas, não é? E agora aí é que é o grande dilema. E é precisamente esse o ponto, porque eu acho que nós, olhando para os dados, a face value, digamos assim, realmente não parece que os estrangeiros tenham um peso assim tão grande, mas se tivermos em conta este eventual multiplicador que um preço alto pago por um estrangeiro, que normalmente são os mais, digamos que, inelásticos, não é? E para quem não faz confusão pagar meio milhão ou 750 mil euros por um bom apartamento, ou seja, olhando para os dados, não temos noção de qual é que é o efeito multiplicador que estas transações têm, e eu estou convicto que é muito grande. E que tem sido esse efeito multiplicador das compras inelásticas dos estrangeiros que tem suportado e cada vez mais suporta o mercado português. Porque o que é facto é que, apesar dos preços se manterem relativamente suportados,
o que é facto é que o número de transações já tem caído bastante ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos trimestres. É um bocadinho aquele No clássico outro dia, padrão. eu não sei se esses dados já são públicos, mas o Maurício mostrou-nos nas transações. Pá, e estamos a valores mais baixos do que estava no semestre do Covid, entre Em termos de janeiro e volumes. Em número, não Em é? em volumes, número, sim. Exatamente. Ou seja, é um sinal técnico típico de fragilidade de preço. O volume, independentemente do preço se manter relativamente alto, o volume começar a cair, normalmente revela alguma fragilidade de preço. Começa a haver um desfazamento de expectativas entre os vendedores e os compradores, é aí que se façam menos negócios. Mas outra coisa que fomenta esse dominó que estavas a falar, de os estrangeiros comprarem, depois os portugueses que vendem esses preços mais elevados voltarem a comprar outra casa e criar aqui esse efeito dominó, é o nosso sistema fiscal. Não é? Porque se tu reinvestires tudo que um estrangeiro te paga na tua próxima Sim. casa, nem sequer Sim, pagas impostos. exatamente, Portanto, mais essa, nós, exatamente. nós incentivamos Pagar mais. a pagar mais pelas casas. Exatamente, Pagas exatamente. pagas o IMT, não é? Não pagas as mais-valias, mas pagas o IMT. Pagas o IMT, sim, sim. Pronto. Ao menos o IMT coloca aqui algum travão, especialmente porque o IMT também é progressivo. Sim. Portanto, para casas muito, muito caras, chega a ser bastante, não é? Não tenho presente em mente, mas a partir de 1 milhão o IMT é mesmo muito do Sim, montante total. eu acho que se aproxima de 10%, não quero É, estar a dizer nenhum disparate, mas acho que sim, sim. Portanto, em alguns casos. aqui o IMT eh, coloca algum travão à escalada dos preços. Mas tudo o resto não tanto. E, Sim, sim. e os fundos e afins, É 7,5% acima do milhão. 7,5. Yeah. Já começa a ser Pá, um bom bocado. é um bom custo de transação. É. E eu queixar-me quando sempre compro e vendo ativos líquidos, mas ia pagar 0, qualquer coisa. Não, mas tem sido notável, mas eu acho que tem sido notável realmente o suporte dos preços do imobiliário, pelo menos os preços médios do imobiliário em Portugal, mas eu acho que se está a aproximar o momento de algum ajuste, de alguma correção. Ainda assim, eu acho que o facto dos preços terem aguentado tão bem ao longo do último ano e o facto de estarmos a conseguir, de alguma forma, recorrentemente, renovar o interesse dos estrangeiros no país, leva a crer que, mesmo havendo uma correção, nunca será nada demasiado catastrófico e acima de tudo, que, lá está, a subida de preço, apesar de ter sido extraordinária, e histórica até mesmo do ponto de vista mundial, porque eu acho que é importante lembrarmos de que nós fomos de uma crise soberana de quase bancarrota em 2011, 2012, 2013, em que os preços do imobiliário caíram bastante, em que ninguém tinha interesse em Portugal, para nos tornarmos um dos destinos mais quentes, seja de turismo, seja de investimento, seja para viver, do mundo. E isso traduziu-se em retornos de preços de imobiliário salvo erro, os preços subiram 100 e tal, 200% desde o final da crise até agora. Por isso foi realmente um boom inacreditável. Perfeitamente saudável, perfeitamente saudável. Não, eu acho que é isso era aí que eu queria chegar, que eu acho que não é de todo um boom alimentado por dívida, por exemplo. Não me parece, existe certamente alguma especulação, mas a verdade é que quem paga preços extraordinariamente altos é quem pode pagá-los e quem tem facilidade em pagá-los, e muitas das vezes fazem essas compras um bocado quase sem pensar muito nesse assunto. No fundo, são estrangeiros muito ricos, não é? Por isso, e são estrangeiros que, depois de ter feito essas aquisições, mesmo que as casas estejam vazias, e eu acho que se vê cada vez mais prédios bons em Lisboa, vazios durante muito tempo. Apesar disso, o que é facto é que essas pessoas depois também não é por a economia abrandar, não é por deixarem de gostar de Lisboa, provavelmente que vão vender essas casas principalmente ao desbarato. Por isso, são casas que depois usam para fim de semana, são casas que depois usam para Airbnb, etc. Mas no fundo,
Eu acho que foi uma subida de preços extraordinária. Eu, a dada altura, também estava a achar muito insustentável, mas acima de tudo porque não estava a perceber, isto há uns anos atrás, se calhar há 3, 4, 5 anos atrás, mas acima de tudo porque não estava a perceber a moda em que Portugal se estava a tornar e que é hoje em dia. Obviamente que essa moda tanto vem muito rápido como também pode ir muito rápido basta às vezes alguma história menos boa, seja de criminalidade, seja de o que é que seja, para Portugal passar do 80 para o 8 em termos de destino turístico, eu diria. E é importante termos isso em conta, que apesar de termos um país cheio de sol e super e que recebe bem os turistas e que os turistas gostam, também muito facilmente isso pode perder, e eu acho que em certa medida já se está a perder um bocadinho e já se fala cada vez mais de Lisboa e do Porto perderem bastante da sua autenticidade, porque são cidades que estão cada vez mais inundadas de estrangeiros e viradas cada vez mais para os estrangeiros, e obviamente que isso a médio prazo acaba por tirar às cidades a atratividade do ponto de vista de turismo, mas não obstante eu acho que não foi uma subida de preços frágil, digamos assim. Acho que eventualmente haverá uma correção e acho que estamos perto de ter alguma correção, acima de tudo para os mercados habitacionais que não estão virados para os turistas, e obviamente que isto não é nada muito visionário. Mas não me parece que não sejam preços estupidamente, ou seja, que possam despoltar algum tipo de crise ou algum tipo de recessão económica da qual seria difícil de recuperar. Sim, não há duas crises iguais, não é? E a 2011, 2012, como estavas a falar, veio também de um aumento grande da dívida, não só do governo, mas também das famílias. Sim, Não é? Estávamos muito mais endividados nessa altura do que estamos agora. Portanto, mesmo que exista uma crise nos próximos anos, será diferente da anterior e será menos assente em uma necessidade de desalavancagem. Claramente tínhamos em 2011, enquanto país, enquanto empresas, enquanto famílias. O setor financeiro também estava muito alavancado e hoje em dia está no polo oposto, não é? Exatamente. Quase todos os bancos tinham loan to deposit ratios, portanto, os empréstimos a dividir pelos depósitos acima de 100%, tinham mais empréstimos do que depósitos, e agora isso invertou tudo. Foram os governos a alavancarem-se para permitirem aos privados desalavancarem-se, no fundo. Sim, não, mas como um todo também nos alavancamos, mesmo incluindo a dívida. Exato. E é que está, é que apesar de... O que é facto é que nós, mesmo com um governo socialista, que normalmente são governos despesistas, o que é facto é que estamos com déficits bastante baixos, com níveis de endividamento a baixar, e atenção, não é necessário que algum dos principais segmentos da economia, ou seja, o setor financeiro, as empresas, as famílias ou o Estado, se alavanque para os outros desalavancarem. Aqui o truque foi que o Banco Central imprimiu muita moeda, que é precisamente o que leva a que todos se desalavanquem de forma mais ou menos indolor e sustentável, sendo o reverso disso, sendo a consequência disso, a inflação que estamos a viver hoje em dia, não é? E mais uma vez, acho que já tinha falado disso no último episódio, a inflação a curto prazo e para quem a vive no dia a dia é dolorosa, mas de um ponto de vista macro ajuda muito à desalavancagem que se está a assistir em termos de endividamento seja do Estado, seja das famílias, seja das empresas. Okay? Obviamente daqui para a frente, com as taxas de juros a subir muito, a história pode mudar e as coisas podem se tornar mais difíceis ao nível da desalavancagem, ao nível da gestão de dívida. Mas o que é facto é que a história dos últimos 3 anos é uma história de, acima de tudo, impressão massiva de moeda, de criação massiva de moeda, que ajudou muito ao crescimento económico e, acima de tudo, ajudou muito ao processo de desalavancagem dos soberanos, das famílias, das empresas, e acaba por ser, eu acho que esse é o segredo disto tudo, digamos assim. E como estávamos a falar no outro dia, Diogo, uma das formas do preço das casas corrigir não tem de ser nominal, não é? Exatamente. Se não houver variação anual, ou se houver uma variação positiva, mas inferior à inflação, o preço das casas está a cair em termos relativos.
Sim. E isso Sim. acaba também por ser uma correção, não é? Uma correção Principalmente... Eu concordo totalmente. Aliás, o mercado imobiliário é muito menos volátil e vai sempre ser menos volátil do que outros mercados. Não? Mas, de todas as maneiras e feitios que olho para imobiliário do ponto de vista de investimento em Portugal e Lisboa, neste momento os preços parecem, em todos os aspectos, completamente irrealistas. Isto não quer dizer que os preços caiam. Podem estar 20 anos sem subir nem cair, não é? Ou podem continuar a subir. Mas eu concordo totalmente. Eu acho que é de muito difícil compreensão como é que se continuam a fazer alguns investimentos imobiliários com yields de, se calhar, 5, 6, 7%, quando as taxas de juros estão a 3, 4, 5%, não é? As taxas de juros sem risco, assim. E eu percebo isso. Não obstante, e mesmo acreditando que estamos perto de alguma correção, eu só gosto de salientar que não é uma correção catastrófica, é uma correção, é um ajustamento, diria eu. Mais do que um crash, é muito mais um ajustamento do que um possível crash, né? Acho eu. Sabendo eu, e sendo eu um leigo do setor imobiliário, atenção. Gosto de sempre fazer este disclaimer. E depois temos a tal situação, não é? Que toda a gente, ou pelo menos grande parte das pessoas já está à espera que o mercado corrija, já estamos à espera de uma recessão Sim. há tanto tempo. Esta é capaz de ser a recessão mais antecipada de sempre. Sim. Cada trimestre que passa, não, agora no próximo trimestre é que é. Agora, Sim. e há toda uma preparação para essa recessão. Portanto, é preciso que seja muito intensa para apanhar muita gente desprevenida e isso é que normalmente leva aos crashes. Não, mas atenção que normalmente essa antecipação tem dois lados. Por um lado, pode fazer com que as pessoas se precavenham, não é? E se tornem as suas finanças, digamos assim, mais saudáveis na antecipação dessa recessão, mas por outro lado também pode levar efetivamente à recessão, porque à medida que as pessoas se vão precavendo, vão consumindo menos, vão investindo menos, mas por outro lado, a antecipação nunca, mesmo que efetivamente acabe por despoltar a recessão, é sempre melhor do que entrar numa recessão completamente desprevenidos e a apostar no crescimento e a apostar na alavancagem, etc., que eu acho que não é o que está a acontecer. Podia ser uma... Daí falar mais em ajustamento do que propriamente em depressão, não é? Mas podia ser uma self-fulfilling prophecy, não é? Mas não parece estar a ser. Para já não. Para já não. Mas eu acho que vai ser um bocadinho. Eu acho que vai ser um bocadinho. Diogo, tu és investidor em mercado imobiliário, agora através de REITs na Alemanha, e há uma diferença relevante em o que está a acontecer já na Alemanha, não é? Que os preços já começaram de facto a cair enquanto em Portugal estão a abrandar. Alguma razão fundamental que vejas explique este desfazamento? O que eu digo é que a Alemanha é que está a seguir, o mercado imobiliário alemão é que está a seguir os fundamentais e o português continua em especulação. A meu ver, é isso que está a acontecer e dá para perceber pelas várias métricas que o mercado imobiliário alemão, na minha opinião, não está nem a metade da valorização que está o português e está a cair enquanto o português não está. E isso em qualquer métrica que possamos usar, como por exemplo o número de ordenado, se olharmos para o vencimento médio de um alemão e multiplicarmos quantos anos é que são precisos para comprar uma casa, ou para as próprias cap rates, as yields das casas de imobiliário, portanto, estão em valores muito mais saudáveis, não é, do que o português. No entanto, estão a corrigir. E o português está muito menos saudável e continua ali, não é? É uma tendência também, claro, típica, na minha opinião, de uma bolha, não é? Porque há uma certa relutância, não é? E ainda há outra nuance em cima disso, que é na Alemanha, salvo erro, a grande parte dos empréstimos das famílias são taxa fixa. Ou seja, a maior parte das famílias não está propriamente a sentir a subida das taxas de juros na sua prestação de crédito de habitação. Ao contrário do que está a acontecer em Portugal, em que toda a gente está a sentir, não é?
Portanto, lá está, eu acho que o mercado alemão é muito mais saudável e seria muito mais atrativo comprar casas no mercado alemão do que no mercado português. Propriamente em Lisboa. Aliás, Lisboa claramente está completamente desfasado dos portugueses. Né? Sim. E é um dos sítios mais caros do mundo. Se olharmos para o rendimento médio de uma pessoa na cidade e o preço médio de uma casa nessa cidade. Mas atenção que isso também já aconteceu com outras cidades, não é? Roma ou Paris, ou melhor, o centro de Roma e o centro de Paris não é propriamente para os franceses nem para os italianos, tal e qual como o centro de Londres, não é? São cidades que passaram a ser centros globais, não é? E a ser um destino turístico e que por isso acabaram por ser desabitadas pelos locais por causa disso, em parte, não é? Eu acho que com Lisboa também está a acontecer isso e eu não acho que seja algo que se vá reverter. Se Lisboa continuar a ser um destino turístico tão apetecível como tem sido, eu não acho que isso se vá reverter. Pode, lá está, a velha máxima que eu sigo é pode reverter ou não reverter, mas a tendência é só uma, não é? Das duas, uma. Na pior das hipóteses, mantens o teu investimento e na melhor perdes. É um bocado como as taxas de juros a zeros, não é? Quer dizer, epá, as pessoas podiam dizer, as taxas de juros dificilmente vão. As pessoas podiam assumir que iam ficar como ia ficar, mas das duas, uma, não é? Ou subia ou ficava, dificilmente aquilo continuava a cair totalmente. para menos 5 e menos 10 e menos 15. Também acho que estamos nessa situação. E portanto é uma posição que não, na minha opinião, não é nada boa para em termos de investimento. Agora, claro que quem tem que comprar casa e não ver como um investimento, acho que deve pensar de outra maneira. Agora, do ponto de vista de investimento, até por várias vezes já me veio a mim a fazer contas e olhar e ver se fazia sentido ou não. Pá, e em poucas horas descolo totalmente isso da minha cabeça. Depois, passados uns meses, volto a pensar. Além dos impostos altíssimos, lá está, dos custos de transação, não é? Que uma pessoa paga logo, pode não ser esses 7,5% de IMT para valores mais baixos, mas logo ali à cabeça paga para aí 4 ou 5% em imposto. Não é? Isso ainda é um outro custo acrescido. É uma brutalidade. Portanto, pá, em vários sentidos que acho que os valores não fazem muito sentido em Lisboa e eu não acho sustentável. Agora, eu não faço ideia se vai cair ou se vai ficar assim. Sim. Eu acho que vai corrigir, mas aquilo que eu estava a salientar é que acho que não será nada preocupante para a economia portuguesa. De todo. Acho que até vai ser saudável de um ponto de vista político. Acho que a queda dos preços das casas até vai trazer estabilidade política ao país. Sim, ajudava na parte social, não é? Sim, sim. Mas pronto, era no fundo só trazer este tema para cima da mesa e bater umas bolas sobre o imobiliário português e acima de tudo salientar que tem sido uma surpresa realmente. Isso sem dúvida. E eu acho que o mais marcante realmente, e a grande diferença entre Portugal, principalmente Lisboa, Algarve e Porto, e a Alemanha como um todo, é essa pressão compradora que temos dos estrangeiros, que Sim. na Alemanha, a terem dos estrangeiros, é um tipo de estrangeiros diferente, não é? Muito mais associado à imigração para, de facto, trabalhar na Alemanha e não tanto à imigração para ter uma casa boa na praia para passar férias ou para reforma e afins. Portanto, aqui o mercado respeita a regras diferentes, não é? E para além do que o mercado da Alemanha, imagino de ser múltiplos de dimensão do que é o português. Uma moda no português tem um impacto muito mais forte do que uma moda no mercado alemão. E também acho que já está muito mais institucionalizado. Também já há muito este tipo de empresas, como tipo a Vonovia, do qual o Diogo falou no último episódio, que investem para arrendar, ou seja, que constroem para vender. E aqui em Portugal, apesar de já haver muito mais do que aquilo que havia há 5 ou 10 anos atrás, o que é facto é que a institucionalização do mercado imobiliário em português, eu acho que ainda está em tendência ascendente. Eu acho que é uma boa tendência. Trazer mais profissionais para o setor, mais investidores para o setor, trazer mais players que investam, seja para vender, seja para arrendar, seja para reabilitar. Lá está, isto também é algo que mete o mercado a mexer e a crescer. Muito interessante. Passamos então para o próximo tema. Vamos lá.
eu vou Mas mudar, participa. sim, eu vou mudar muito de mudanças, não é? Como se diz em inglês, shifting gears, e venho-vos falar da importância de abrandar, de ter alturas na nossa vida em que andamos mais devagar. E para esta pequena introdução que vos venho fazer, eu inspiro-me bastante numa entrevista do William Grimm a um senhor chamado Pico Iyer, e basicamente o podcast do William chama-se Richer, Wiser, Happier. E é um podcast que eu recomendo vivamente, falamos aqui algumas vezes, e é espetacular não apenas pela parte material do que é investir e como investir, mas também porque nos permite ter uma percepção do que é ter uma vida feliz. Aborda também a felicidade. E é curioso que a maior parte dos investidores com quem o William fala são impressionantes, claro, pelo retorno que tiveram ao longo da vida, mas também pela qualidade da vida que têm. E eu gostei especialmente deste último episódio, apesar deste senhor, o Pico, não ser um investidor, é alguém que aborda esta parte da qualidade de vida com ideias que para mim fizeram ressonância. E a ideia mais contra-intuitiva que ele falou, à primeira vista, foi a importância de abrandar. E isto é tão mais importante quanto quanto mais agitado for o período da nossa vida. E se pensarmos bem, é fácil percebermos que somos uma melhor versão de nós próprios quando dormimos bem, quando comemos bem e quando cuidamos bem de nós. E portanto, a mim parece-me que pausar para refletir, ou só pausar para pausar, pausar para fazer um reset, é muito mais importante do que parece. E já dizia Pascal, não é, que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade das pessoas estarem quietas num lugar sem fazer nada. E curiosamente, mesmo Gandhi também dizia que nos seus dias mais intensos, nos dias em que tinha mais compromissos, nos dias em que tinha mais coisas para fazer, precisava de meditar o dobro do tempo de um dia normal. Por outro lado, claramente conseguimos perceber que é muito mais difícil do que parece, porque abrandar é cada vez mais um luxo e nem toda a gente sente que tem essa possibilidade. E na entrevista com William Grimm, este senhor, o Pico, deu o exemplo de uma senhora que ligou para um programa de rádio que ele estava a participar, e ela ligou muito indignada. Ela dizia que tinha 2 filhos, tinha um pequeno negócio que tinha acabado de lançar e que era completamente impossível abrandar. A mera sugestão parecia-lhe uma ofensa, principalmente quando vinha de alguém que parecia ter uma vida tão privilegiada como o Pico. E ele notou que ela tinha um tom de voz extremamente agressivo. E ele tinha receio que esse fosse também o tom de voz com que ela falasse com os seus filhos também. E provavelmente ela teria uma melhor disposição para cuidar dos filhos se arranjasse um familiar ou um amigo que cuidasse dos filhos durante 1 ou 2 horas, ela tivesse esse tempo para fazer um pouco de introspeção, ou para passar um bocadinho de tempo com ela, ou só pausar, e ela com isto conseguiria provavelmente melhorar a qualidade do tempo que passa com os filhos. E eu achei esta parte muito curiosa, porque acho que algumas pessoas confundem quantidade com dedicação. E Bernardo, tu és pai, não é? És o único de nós os três que és pai, e dir-me-ás se tens este dilema ou não, mas poderá às vezes haver a sensação que se não dedicares todo o tempo livre que tens aos teus filhos, não estás a ser um pai dedicado. Mas na verdade, provavelmente, se não dedicares tempo suficiente a ti próprio, serás um pai menos paciente e, portanto, a qualidade de tempo que passas com ele é menor. Portanto, na verdade, é contra-intuitivo, mas passares o máximo de tempo possível poderá não ser a forma mais dedicada que passares com a tua filha, não é? Sim, totalmente, totalmente. Mas atenção, eu acho que isso
também varia muito pessoa para pessoa. E é engraçado. Primeiro que nada, fazer aqui uma ressalva, que é quando tu me disseste que o tema para o teu tema para hoje seria, ia ser abrandar. Eu achei que ia ser um conselho para os bancos centrais, abrandar nas suas taxas de juros. Estou a brincar, mas honestamente fico bastante contente por haver este twist, digamos assim, aqui no podcast, porque também é um tema que me interessa bastante. E curiosamente o livro, eu normalmente vou intercalando entre livros ou de economia ou de finanças, etc., e livros mais de ou de desenvolvimento pessoal ou até de espiritualidade. E curiosamente o livro que eu estou a ler agora chama-se, é um livro que hoje em dia é bastante conhecido, que é o Quiet, de Susan Cain, e que fala precisamente sobre, quer dizer, não propriamente sobre a importância e a necessidade de abrandar, digamos assim, mas sobre o facto de haver pessoas que têm muito mais necessidade desse abrandamento e dessa reclusão e dos momentos mais calmos do que outras. Ou seja, que fala acima de tudo da diferença entre os introvertidos e dos extrovertidos, do facto de hoje em dia a sociedade em que vivemos ser uma sociedade muito pró-extroversão. É uma sociedade que admira muito os extrovertidos, principalmente depois das redes sociais, em que os extrovertidos reinam verdadeiramente. Uma sociedade que cada vez mais valoriza os extrovertidos, não só a sociedade como um todo, mas as empresas valorizam muito as pessoas que são capazes de vender, que são capazes de fazer apresentações perante dezenas ou milhares de pessoas, que são capazes de se relacionar com muita gente, boas relações com muita gente. E a verdade é que existe um outro tipo de personalidade que tem cuja uma percentagem mais pequena da população tem, são os introvertidos. Não sei se estão familiarizados com os termos de introversão, extroversão, mas ela fala precisamente disso e é, no fundo, acaba por ser, digamos que quase que uma ode aos introvertidos, falar de quais é que são as qualidades dos introvertidos e, acima de tudo, ensinar os extrovertidos a respeitarem a necessidade que têm de alguma reclusão, digamos assim, de algum tempo a si próprios, lá está, do tal abrandar, de estarem sozinhos a ler um livro, porque muitas das vezes os introvertidos sentem-se efetivamente culpados por precisarem de tempo para estar sozinhos, não é? Que para muita gente é um bocadinho contraditório. Preciso de tempo para estar sozinho, quer dizer, eu acho que não é assim tão contraditório, mas se calhar contraintuitivo para os extrovertidos, que é a maior parte da população, mas o que é facto é que os introvertidos efetivamente precisam. E sim, sem dúvida. Há uma definição muito clássica, não é, do que é uma pessoa introvertida ou extrovertida, porque às vezes nós pensamos que há pessoas que têm muita vontade para estar a falar para plateias e para grupos, etc., e não deixam de ser introvertidos. Sim, E sim, sim, vice-versa sim. também acontece, não é? Sim, E sim. acho que a definição mais, pelo menos que eu li, mais científica é um introvertido é uma pessoa que carrega energias sozinho. E é Sim, como se, por mais que conseguisse falar para plateias e estar muito presente e dominar muito a sala, não é? Isso é muito desgastante para ela e que precisa depois de energizar-se sim, sozinho, não é? sim. E o extrovertido é ao contrário, que é recarrega energias, não é? É estar a Com falar com estímulos imensa exteriores. gente e com pessoas, exatamente. Com estímulos exteriores. E que o estar a descansar desgasta, entre aspas, ela. Exatamente, não gostam, Também ficam gosta de inquietos. descansar, mas, exato, mas depois precisa de. Sim, sim, O sim. que a energiza é esse estímulo exterior. Eu acho que não é demasiado, e acho que estou a perceber melhor isso com este livro, acho que não é demasiado consensual qual é que é a principal diferença, porque efetivamente há introvertidos que estão perfeitamente à vontade em festas lá está, e a fazer public speaking, etc. Simplesmente não desfrutam tanto disso quanto os extrovertidos desfrutam. E ela no livro fala de várias questões. Fala, por exemplo, do facto dos introvertidos processarem informação exterior de forma mais aprofundada do que os extrovertidos e por isso desgastarem-se mais facilmente quando estão em ambientes muito estimulantes, seja com pessoas, seja com barulho, seja com várias coisas a acontecer. Fala do facto de os introvertidos, em alguns casos, simplesmente serem mais sensíveis e supostamente tem um sistema de fight or flight muito mais sensível do que os extrovertidos.
e por isso mais rapidamente se sentem estressados com demasiados estímulos, etc. Realmente há várias possibilidades e se calhar todas elas são verdadeiras, mas o que é facto é que existe esta diferença entre personalidades, digamos assim, e vai ao encontro do que estavas a dizer, Gonçalo. Sem dúvida que em alguns casos e para algumas pessoas, investir, e lá está, vou dar aqui um bocadinho ao tema do investimento, investir em tempo sozinho, em tempo para si próprio, se traduz em retornos muito maiores, muito mais altos, quando se está com outras pessoas. Não é? Somos uma versão muito melhor de nós próprios quando nos conseguimos, quando, lá está, quando fazemos este recarregamento de energias, quando fazemos este realinhamento interno, digamos assim, quando assentamos a poeira interna, e sem dúvida que vale muito mais a pena pouco tempo de qualidade do que muito tempo com pouca qualidade, não é? Uhum. Eu, E aqui, atenção, e já agora, Gonçalo, atenção Força. que isto para quem, em relação aos filhos pequenos, eu acho que é particularmente verdade porque os miúdos, de um modo geral, são muito energéticos, gostam de fazer muitas coisas, puxam muito a nossa atenção, não é? E pode ser particularmente cansativo para pessoas que não tenham tanta percepção ou não processem tão bem todos os estímulos que as crianças nos trazem. Por isso, eu acho que principalmente na questão de pais de crianças pequenas, eu acho que vale efetivamente a pena apostar nessa parte de cuidado interior ou de cuidado emocional, ou o que seja, porque efetivamente traz ótimos retornos, eu acho. Acho que vale muito mais a pena estar menos tempo, mas mais presentes, com mais atenção, mais predispostos do que menos tempo e sempre cansados e sempre um bocadinho estressados, ou o que seja, não é? E com Eu falta acho que de isso é verdade para paciência, toda a assim. gente, É. com falta de paciência, etc. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim. E faz-me lembrar um bocadinho aquela fábula de alguém que passa por um cortador de lenha, está a cortar uma árvore com uma serra que não está bem afiada e está a demorar um imenso tempo e pergunta-lhe: "Epá, mas porquê é que estás a usar essa serra? Porquê é que não paras e afias?" Ele sabe: "Não tenho tempo. Não tenho tempo para afiar. Exato. Estou muito atrasado nos meus cortes e não tenho tempo para afiar a serra." É, E na verdade, o que este episódio me lembrou é que é importantíssimo ter tempo para afiar a serra, porque depois vais cortar a árvore com sim, maior eficiência. E essa questão do introvertido e extrovertido é bastante importante e acho que explica melhor a forma de repor a energia de cada uma das personalidades. Não é? Mas sim, o facto é que tu precisas repor a energia. Não é? Se precisares de repor a energia para o teu trabalho, para um extrovertido pode ser para ir para um bar com amigos, para um introvertido pode exatamente. ser estar em casa só a pensar ou a ler. Mas ambos precisam de abrandar. E abrandar pode Sim, significar coisas diferentes para exatamente. pessoas diferentes, mas a importância de abrandar é muito importante e eu acho curioso esta ligação, que é tão mais importante quanto, quanto mais stress tiveres a sentir no momento. Sim, O que torna extremamente difícil. Normalmente, nas alturas que tens mais stress é porque tens mais coisas para fazer e fica mais difícil abrandar. é Portanto, contraintuitivo. é contraintuitivo. E daí esta senhora ter sentido que foi quase uma afronta esta sugestão, porque ela sente que não tem tempo nenhum, precisa de dedicar-se completamente aos filhos e ao trabalho. Como é que é possível ela dizer que precisa de abrandar? Para ela era É, alguém que não tinha noção, mas pelo contrário, era alguém que tinha muito boa noção do que esta sim. senhora realmente precisava. Sim. E é engraçado, e eu acho que é interessante fazer um paralelismo disso com os investimentos. E, curiosamente, esta autora, Susan Cain, faz vários desses paralelismos com o setor financeiro e com os investidores, porque ela própria foi advogada numa empresa de uma sociedade de Wall Street. Um, e é engraçado perceber que os extrovertidos têm mais tendência, e salvo erro, ela fala disso de forma leviana, digamos assim, mas acho que já há estudos relativamente a isso, que os extrovertidos têm mais tendência para cometer riscos ou para assumir riscos financeiros imponderados do que os introvertidos, porque, de um modo geral, os extrovertidos são muito mais sensíveis em termos bioquímicos às recompensas ou às eventuais recompensas financeiras e não só,
que imaginam, digamos assim. E acho que é uma boa regra para qualquer investidor perceber, ou um bom um princípio, perceber se quando está prestes a fazer um investimento se sente excitado ou calmo. E eu acho que os bons investimentos normalmente fazem-se quando estamos bastante calmos e serenos, digamos assim, mesmo que seja um grande investimento, mesmo que as perspectivas sejam boas, em oposição a sentirmos muito excitados e entusiasmados e às vezes até meio viciados naquilo que estamos a fazer, não é? E eu cada vez mais gosto de olhar para esta parte da minha intuição ou do meu subconsciente, digamos assim, e tentar perceber se os investimentos que estou a fazer são feitos com serenidade ou se com excitação. E normalmente quando tem algum tipo de excitação é mau sinal. Sim, é um bom, Essas coisas um bom também não conselho. dão sempre aos dois lados, não é? Também posso dizer que os meus melhores investimentos é quando aquilo é tão óbvio que, pá, que eu sinto-me totalmente entusiasmado, que aquilo faz todo o sentido. Não, mas a questão, mas Eu- atenção, mas isso é de um ponto de vista emocional consciente. A questão aqui é que porque ela fala muito sobre, e eu agora não vou conseguir dizer os termos certos de um ponto de vista bioquímico ou fisiológico, ou o que seja, mas ela fala sobre as partes do cérebro que são aquelas que conduzem a nossa vertente mais consciente e a parte do cérebro que conduz a nossa vertente mais emocional. E normalmente, se nós estamos excitados, estamos entusiasmados, estamos a sentir este arousement, digamos assim, como ela diz, é porque a nossa parte emocional, a nossa parte mais animal é a que está a dominar-nos naquele momento. Ou seja, e por isso é que eu acho que é um bom princípio, porque se nós nos sentimos excitados, se nós nos sentimos entusiasmados, é porque não estamos a ser, não estamos a, ou melhor, aquilo que está a dominar o nosso comportamento e o nosso momento atual não é a parte racional, mas sim a parte emocional. Por isso é que eu falo em sentir-nos calmos e serenos, porque isso quer dizer que, do modo geral, aquele momento e aquela decisão está a ser dominada pela nossa parte racional, que não é uma parte que gere excitação, digamos assim, é uma parte fria, não é? Tu podes pensar que estás excitado com o investimento por causa de estás a pagar um muito bom Exatamente, preço, mas é exatamente. diferente estar excitado com o investimento porque gostas muito do negócio e porque é uma empresa espetacular e o preço é uma consideração de segunda parte porque aquela empresa é tão boa portanto, não interessa o preço que pagas por ela. São duas coisas muito interessantes. E até há aquelas empresas em que tens um desgostar pelo que a empresa faz, não adoras o que a empresa faz, mas gostas tanto do preço. Sim. Portanto, estás num dilema. Mas mais uma vez, desculpa estar a interromper, Gonçalo, mas Pois, mais uma vez eu acho que é importante salientar que o facto de nós gostarmos muito de uma empresa de um ponto de vista de produto ou de um ponto de vista ideológico, ou o que seja, não é suposto gerar-nos excitação, não é suposto gerar-nos entusiasmo, estás a perceber? É importante fazer aqui esta separação entre o que é a nossa vertente racional e o que é a nossa vertente emocional ou animal. E é disso que ela fala, e curiosamente ela até usa um exemplo bastante caricato sobre um dos executivos que na altura fez uma das piores aquisições, ou uma das piores fusões, ou mega fusões, de que há registro entre a Time Warner e a AOL, não sei se conhecem a história, eu acho que é antigo, eu acho que isto é do tempo da bolha.com, em que ele, ao fechar um negócio, disse que aquilo lhe estava, que aquilo para ele, fechar aquele negócio, fazer aquela fusão ou aquela aquisição, era melhor do que sexo. Epá, isto é de tal ordem excitante que isto é melhor do que sexo, não é? Eu acho que isto ilustra na perfeição aquilo que algumas pessoas sentem quando estão a fazer negócios que não é suposto sentir, ok? Por muito bom que seja o investimento ou por muito boa que seja a oportunidade, do modo geral, epá, não nos devemos estar a sentir excitados, nem devemos estar a sentir que aquilo é melhor do que sexo ou do que amor, ou o que seja, mas porque isso é mau sinal, porque quer dizer que estamos a ser dominados pela nossa parte animal, que normalmente é uma parte mais irracional, mais animal, lá está. e é curioso que ele tenha usado esta expressão porque acabou por foder os seus acionistas. Portanto, Exatamente, exatamente. Mas lá está, eu acho que é uma boa lição para os investidores e é
princípio ou técnica para perceber se aquilo que estamos a fazer está a ser dominado está a ser efetivamente racional ou se está a ser mais excitação. O outro paralelismo que podemos fazer é o famoso plano de descarte que o Buffett fala. Não é? Se nós, ao abrandássemos e colocássemos um limite de comprar apenas 20 ações ao longo da nossa vida, provavelmente seríamos melhores investidores, porque ao escolhermos estas ações, escolheríamos, se só pudéssemos escolher 20, escolheríamos com muito mais cuidado e com uma margem de segurança bastante superior. E lá está, fazer menos era capaz por fazer mais, em termos de retorno. Sim. Seria outra forma de abrandar. E o mundo, como podemos ver, está a caminhar também para o lado oposto. Cada vez há mais trading, cada vez é mais fácil comprar e vender ações. E lá está. E cada vez mais, procuramos cada vez mais a gratificação imediata e indo à história das redes sociais, a grande vantagem, a grande forma das redes sociais conseguirem capturar a nossa atenção é exatamente pela gratificação imediata, constante, e de alguma forma alguns brokers conseguem fazer isto através do investimento, dando ponto confetis e dando ações grátis, aparentes e afins, e o investimento é tudo menos isso. O investimento deve ser, na prática, o adiar a gratificação imediata. Tu estás a usar capital que podias usar agora para uma despesa que fizesse sentir melhor no imediato, e estás a usar este capital para investir e, potencialmente, no futuro, teres as recompensas de ter ainda mais capital para despesas que possas ter no futuro. E há aqui uma inversão e lá está. Voltando ao tema original, abrandar, mais uma vez, na forma como que investimos, até poderá ser uma coisa positiva. Sim, totalmente. Ou então ao contrário, porque eu nem sinto tanto que essa teoria, a filosofia de efetivamente estarmos a diferir a gratificação, parece que estamos a fazer um sacrifício agora para o futuro. Mas se tu olhares para o capital como uma maneira de dar tempo e não de comprar coisas, não é? Tu não sentes que estás a ter um sacrifício para o futuro. Tu sentes que já, se conseguires ter mais tempo hoje, não é? Tu sentes que já estás a usufruir isso no presente. Em vez de estares a sacrificar-te, não é? Para algo no futuro. Pelo menos é uma maneira que eu meto a mim próprio para sentir que a coisa não é tão custosa às vezes. Não é? Porque efetivamente se estiveres com esse mindset de pá, eu gostava de ter isto agora ou ter isto agora, mas não vou gastar para sacrificar-me para depois no futuro. Não é? É uma vida muito mais sofrida, não é? Do que olhares para o dinheiro como. Não parece sustentável, do ponto de Sim, vista sim. emocional. Do que olhares como maneira de literalmente do time is money, não é? Neste caso, money is time, não é? Todo o dinheiro que tu poupas é tempo que tu estás a dar a ti próprio, algures na tua vida. É um bom ponto. Tu, basicamente, estás a comprar hoje, ao ter esse capital, estás a comprar um pouco de independência financeira. Um pouco de... Quanto mais capital tens, menos necessidade teórica tens de trabalhar para ter esse capital. Portanto, na Sim. prática, cada investimento que tu fazes é uma oferta de tempo futuro a ti mesmo. Mas acaba por ser sempre tempo futuro. Sim. Sim, sim. Mas, de qualquer das formas, mas dá-te uma tranquilidade no imediato. E eu percebo essa tua forma de sentires bem quando investes. E eu sinto um pouco isso também, obviamente. Mas a parte de comprar e vender muito rapidamente, dar alguma gratificação é que normalmente tende a ser irracional. Não é? É emocional. É mau sinal. Não é? Quando tu vendes algo só porque subiu 10% no mês, para teres a gratificação imediata de capturar aqueles 10% e cristalizar aquela mais-valia, se sentes-te bem com isso, é mau sinal. Não é?
e quase toda a gente se sente bem com isso. Não é? Se eu tivesse agora algo que me subisse 10% e vendesse logo, pá, eu me senti lindamente. Portanto, o ponto é contrariar isto. Exato, pelo menos mal não te sentes. Sim, Há sim. há uma das cartas do Buffett, que já não sei em que ano é que ele está a falar sobre essa história os investidores sentem-se mal, não é? É o único sítio onde tu te sentes mal quando alguma coisa baixa de preço nos mercados, não é? E os investidores sentem-se mal porque estão a perder dinheiro. E ele depois usa um trocadilho, pá, que eu acho super genial, que é, na verdade não são os investidores que estão a perder dinheiro, são os desinvestidores é que estão a perder dinheiro. Porque é quem está a vender naquele momento que está a perder dinheiro. Os investidores ganham com aquilo. Porque ou as empresas podem comprar mais barato, ou uma mil e uma razões. Quem perde dinheiro são os desinvestidores. Isso é um trocadilho que acho que faz toda a diferença na maneira de pensar. Sim, totalmente. E se olharmos, por exemplo, para o Facebook, que teve uma inversão de papéis incrível no último ano, em que a ação caiu 60% e depois subiu 140% agora, e agora já está a preços superiores ao que estava antes do famoso anúncio de resultados, em que criou este trambolhão na Bolsa. É interessante verificar durante este período todo, o Facebook teve a recomprar ações. Portanto, para quem se manteve sempre investido, apesar do desconforto emocional que foi ver a ação cair 50%, o facto dela ter caído 50% e voltado ao ponto original, criou valor. Só pelo simples facto do Facebook ter continuado a comprar ações. Portanto, foi melhor para eles. Foi melhor para eles toda esta volatilidade, porque permitiu comprar mais ações a um preço mais baixo. E o Mark claramente é um gajo genial. Se ainda não havia. Agora é fácil dizer, não é? Price drives efetivamente. narrative. Há um ano atrás era tipo terrível. Mas sim, viram as novas fotos divulgadas agora? Fotos do MMA. Do Está MMA todo dele. Está todo fit, Tá não é? Sim, vê sempre que ele está. Há uns tempos ouvi um gajo a dizer isso, que ele está. No momento em que supostamente entramos num período mais de recessão, que ele foi para o MMA, para encher, foi treinar, foi não sei o quê, foi preparar-se mentalmente também e fisicamente para a batalha. Sim. É incrível como esse processo liga um bocadinho com o meu tema, não é? A necessidade de abrandar, num ano em que deve ter sido dos mais desafiantes para o Mark, não é? Em que a fazer layoffs, teve TikTok, anti-tracking da Apple, as receitas a abrandar pela primeira vez na história. É o ano em que ele escolhe ativamente ir a fundo nos seus hobbies, quer seja ele faz Muay Thai e MMA. Não, Jiu-Jitsu, acho eu. Jiu-Jitsu e MMA. E CrossFit. E foi a fundo nos seus hobbies, porque era realmente um período em que ele precisava ainda mais de abrandar, não é? E dedicou mais tempo aos seus hobbies do que períodos anteriores, porque realmente tinha mais necessidade de fazer. E é bastante curioso. Ele tem 2 ou 3 filhos também e afins. E é muito curioso. É muito curioso esta racionalidade levada quase a um extremo de conseguir recompor-se e voltar e dar a volta por cima e ser tão bom em tantas, pelo menos visto de fora, não é? Obviamente não o conheço, mas parece ser tão bom em tantas facetas da sua vida, que é de facto notável este equilíbrio todo que ele tem. E não sei se viram a última entrevista que ele fez com o Lex Freedom. Eu não sei se ouviram e viram, porque ele foi ao vivo. Ele dá vários exemplos em que aplica este abrandamento na vida, nomeadamente ele no campus da Meta tem um jardim no último andar. O último andar é um jardim e ele de vez em quando sente a necessidade, para abrandar, de ir passear para o jardim e estar sozinho com os seus pensamentos. E claro que isto aqui é alguém que pode criar qualquer coisa possível. Portanto, a maioria dos mortais não podes criar um jardim no topo da tua casa para quando estás chateado ir passear e ser tudo magnífico, claro que não, mas é interessante como ele
molda a sua vida para ter a opcionalidade de abrandar. Sim. Mas é engraçado, que eu acho um ponto que é muito importante ressalvar relativamente a esse abrandamento é que o abrandar em si, às vezes, parece ser algo relativamente simples, digamos assim, mas é algo que requer treino, porque requer algum controlo mental, emocional, para se efetivamente abrandar, não é simplesmente parar de fazer as coisas e ir passear no jardim. É preciso também haver um exercício interno de efetivo abrandamento, porque senão é só ir passear no jardim e a cabeça continua a mil e a pensar em todas as coisas que se tem para fazer e a pensar nos projetos e a pensar no que está mais à frente, etc. E isso, e fazer esse efetivo abrandamento interno requer treino. E há muita gente que começa, que experimenta e que tenta e que ao princípio não sente retorno nenhum disso, porque efetivamente ainda não praticou o suficiente fazer esse abrandamento. E eu digo isto porque já passei por essa fase e já há alguns anos que pratico várias formas de abrandamento e tenho sentido uma evolução notável ao ponto que hoje em dia eu sinto impacto quase imediato desses abrandamentos ou exercícios de abrandamento que vou fazendo, digamos assim. Ao passo que há uns anos atrás às vezes não sentia diferença quase nenhuma. E por isso, efetivamente, é um treino que se faz interno. Eu acho que é engraçado encarar isso como tal e qual, ou fazer um paralelo entre o cuidado que nós temos com o nosso corpo, o exercício físico que fazemos, etc. E isto acaba por ser um cuidado um bocado mais interior, seja emocional, seja mental, seja psicológico, o que é que seja que lhe queiramos chamar, ou espiritual. Mas lá está, é uma forma de cuidado que também requer digamos que há algum treino, algum esforço, tal qual como nós não nos conseguimos tornar fisicamente saudáveis de um dia para o outro, isso requer tempo, requer trabalho, requer foco, requer etc. Também para esses tais abrandamentos, da minha perspectiva, pelo menos, da experiência que tenho, efetivamente darem bons retornos, também é preciso fazer um determinado caminho e fazer um determinado treino e ter uma determinada disciplina e contraintuitivamente também fazer um determinado esforço nesse sentido, né? E eu acho Acho que é que importante ter isso em conta, porque eu acho que há muita gente que ouve este tipo de conversa e se identifica com ela, que depois começa a tentar praticar de alguma forma algum tipo de abrandamento, seja passear, seja fazer meditação, seja o que é que seja, e que acaba por desistir relativamente cedo porque não tem a noção de que isto é uma coisa que também se trabalha, também é algo em que nós nos vamos tornando cada vez melhores. Okay? E ao princípio é normal nós irmos dar um passeio pelo jardim e passarmos os 20 ou 30 minutos que estamos a passear iguais àquilo que estávamos dentro do escritório, porque estamos a pensar no trabalho, estamos a pensar no stress, estamos a pensar no que temos para fazer, etc. E não conseguimos efetivamente desligar-nos ou não conseguimos efetivamente abradarmos porque não temos essa prática. E é algo que se treina, efetivamente. esse paralelismo com o exercício é muito relevante, especialmente porque quando começas a fazer uma modalidade nova também custa enormemente. E as primeiras reps são com pesos muito mais baixos. Se Sim, estamos sim. a pensar num ginásio, por exemplo, os pesos são muito mais baixos e vais evoluindo. Sim. E esse trabalho, ou esse abrandamento, acaba por ser um trabalho interno também exige algum esforço, ou exige muito esforço, Exatamente. dependendo das pessoas, e que custa especialmente se tiveres um estilo de vida já habitualmente muito estressante. Sim, E a sim. primeira vez que estás imagina, pensamos num trabalho interior em que vais tentar passear só para te acalmar um pouco. E é fácil perceber que uma pessoa que tem uma vida muito agitada vai estar constantemente a pensar nos problemas que tem e Exatamente. da primeira vez não vai conseguir, esse passeio não vai servir de grande coisa. Sim, sim. O, Às vezes tu- nem é preciso ir passear. Eu acho que às tantas a pessoa chega a um determinado ponto em que nem precisa de sair da cadeira de escritório para fazer esse abrandamento, consegue já fazer tudo internamente, nem precisa de fechar os olhos, nem nada. Quer dizer, eu acho que os grandes mestres desse abrandamento já o fazem quase sem ninguém à volta perceber. assim, há várias formas de fazer este abrandamento. Curiosamente, na entrevista do Pico com o William Grimm, ele até diz que nem sequer precisa de fazer meditação.
Mas ele também é escritor e passa bastante tempo na sua secretária a pensar e acaba por ser uma forma de abrandar. Tu falaste que fizeste um percurso e tentaste ver o que é que resultava para ti, que ao início não resultava muito bem, que agora sentes a evolução. Como é que consegues Sim. explicar em traços gerais o que é que tentaste e o que é que resulta melhor para ti, tendo a noção que é para ti, não é aplicado de uma forma geral? Sim. Eu li muito sobre isso, vários autores, sobre várias religiões, coisas do mais esotérico que eu conheço. E já fiz um bocadinho tudo, desde meditação, e continuo a fazer. Hoje em dia faço yoga e acho que é um mix, uma mistura muito saudável e eficiente, digamos assim, entre abrandamento interior e exercício físico. Mas no fundo é acima de tudo um caminho altamente pessoal de introspeção, de nos conhecermos a nós próprios, de ler sobre isso, e não só sobre isso, mas sobre outras coisas que nós achamos que vão ao encontro daquilo que é a nossa essência, digamos assim. Mas no fundo foi ler, mas fiz bastante meditação. Hoje em dia faço menos, mas houve uma altura que fazia bastante. E hoje em dia, lá está, houve uma altura que fazia bastante consciente, digamos assim, ok, agora vou parar para meditar, etc. Hoje em dia, apesar de não fazer tanto dessa forma, sinto que já é algo que está quase embutido no meu dia a dia, quase sem perceber, não é? E lá está. E acima de tudo, eu acho que este caminho é principalmente um ganhar de perspectiva, de consciência, de uma nova consciência, digamos assim, uma nova perspectiva sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que são as nossas emoções, sobre aquilo que é a nossa cabeça e, acima de tudo, de certa forma, desprendemos-nos ao máximo disso para nos dar a capacidade de, quando estamos estressados, perceber, pá, espera aí, estou estressado, o que é que me está a estressar, o que é que não me está a estressar, e de alguma forma conseguir desligar-nos disso ou dessa fonte de stress ou dessa fonte de ansiedade ao máximo. Mas, não obstante, é um exercício, eu acho, muito difícil, apesar de eu hoje em dia o conseguir fazer mais facilmente, não obstante, continua a ser algo que é difícil, não é? Não estou muito longe de ser uma pessoa altamente zen ou altamente calma, ou o que seja, mas estou convicto de que fiz um caminho muito positivo ao longo dos últimos anos, através de leitura de livros, posso recomendar alguns que eu li, mas eu acho que, lá está, é um caminho tão pessoal que eu acho que difere muito de pessoa para pessoa, mas a meditação, sem dúvida, que é um ótimo exercício, acima de tudo, para percebermos que a nossa cabeça, eu acho que naturalmente a nossa perspectiva é de que nós somos o que nós pensamos, não é? E a meditação ajuda-nos a perceber que não tem nada a ver com isso e que o nosso cérebro é um órgão quase independente e autónomo daquilo que nós efetivamente somos, não é? E lá está, já estou a entrar muito nesta conversa altamente esotérica que eu acho que assusta muita gente, principalmente investidores altamente racionais e frios. Mas eu acho que o bom da meditação é isso, é ajudar-nos a ganhar a perspectiva de que a nossa cabeça é um bicho altamente potente, é uma máquina muito potente, mas também muito difícil de gerir e controlar. E também é uma grande fonte de stress, e acima de tudo eu acho que é uma ferramenta de sobrevivência, está sempre a identificar riscos, sempre a identificar problemas, o que é bom, porque isso nos ajuda a andar para a frente e ajuda a sobreviver, mas quando entra em overdrive ou o que seja, é altamente nocivo para a nossa saúde emocional e às vezes até física. E eu acho que a meditação nos ajuda a perceber isso, acho que esse é o primeiro passo, é aprendermos a desanexarmos aquilo que nós consideramos ser a nossa identidade daquilo que o nosso cérebro pensa, não é? Nós não somos aquilo que pensamos, longe disso. Não é? Eu acho que o primeiro passo é esse e acho que a meditação ajuda a isso, mas mais uma vez é um caminho altamente pessoal. Para algumas pessoas não faz todo sentido estar sentado a meditar e faz sentido passear pelo parque, etc. Um, O, o Marco estava a dizer que o que resultava para ele, curiosamente, é das coisas menos zen que existem, não é? Ele deu o exemplo do jiu-jitsu
Pois. E disse que aquilo é que o ajudava realmente a fazer o reset, porque obriga a uma concentração total, porque ele não estiver concentrado e estiver desligado do mundo exterior, Sim. leva um KO. Portanto, E é engraçado fazer esse paralelismo, porque eu joguei rugby durante 10 anos e só comecei a aprofundar esta vertente mais espiritual depois de deixar de jogar, porque enquanto jogava, eu todos os fins de semana tinha uma descarga de stress e de tensão enorme durante os jogos, porque efetivamente os jogos para já são altamente exigentes, esse tipo de esportes são altamente exigentes do ponto de vista físico, e isso só por si, só puxar muito pelo corpo, é algo que nos, de alguma forma, relaxa, pelo menos a posteriori, não é? Sim. E para além disso também, lá está, um jogo de rugby ou um combate de jiu-jitsu requer o nosso foco durante 1 hora, ou durante meia hora, ou durante 1 hora e meia, o que seja, totalmente sem distrações, não é? Porque se não estivermos ali, lá está, somos atropelados, ou passam por nós, ou aleijamos, ou o que seja. Por isso realmente é um bom exercício lá está, durante 10 anos tive este exercício de abrandamento, entre aspas, lá está, e mais uma vez é um abrandamento bastante estranho, digamos assim, mas para mim também era um abrandamento ter estes jogos e ter estes treinos de rugby durante a semana. Depois de deixar de jogar, comecei a explorar mais estes exercícios mentais, digamos assim, que também é um caminho. Para muitas pessoas o desporto é um ótimo caminho de abrandamento, não é? Eu acho que é um caminho muito pessoal. O meu, durante 10 anos, eu acho que o rugby, sem perceber, agora olhando para trás, porque na altura não percebia, mas acho que o rugby era uma ótima fonte de abrandamento, uma ótima maneira de abrandar, por estranho que isso pareça. Depois disso foi muito introspeção, leitura de autores espirituais e esotéricos, e alguns deles malucos, mas que nos ajuda tudo a ganhar perspectiva e a conhecer-nos melhor e, no fundo, a encontrar-nos e a ser mais felizes, eu acho. Esta conversa está ótima, estou a gostar bastante. É uma vertente mais psicológica e mais quase espiritualista que não costumamos tomar, mas eu gostei tanto. Podemos voltar a falar num episódio futuro, qualquer das formas. Mais uma vez, Bernardo, muito obrigado. Diogo, obrigadíssimo. E até uma próxima vez, pessoal. Um ótimo fim de semana. Obrigado, um abraço. Tchau.